automutilação, que eu chamo de autolesão sem intenção suicida, e eu vou explicar por quê. Porque quando nós falamos de autolesão sem intenção suicida, nós definimos como um comportamento no qual alguém causa um dano em parte do seu próprio corpo, mas não tem a intenção de morte, ou seja, ela não tem a intenção de tirar a própria vida. E esse comportamento não é validado socialmente, o que significa dizer que nós já eliminamos dentro desse recorte conceitual aspectos como piercing, como tatuagens, como alargamento de boca, de orelha, que isso, ainda que você possa achar um pouco estranho às vezes, mas isso é validado pela sociedade. Por que é importante a gente diferenciar? Porque quando eu falo automutilação, pode ser tanto uma autolesão sem intenção suicida, como pode ser também uma tentativa de suicídio, ou seja, alguém que de repente pode fazer um corte ou algo dessa natureza com a intenção de tirar a própria vida. A intencionalidade de tirar a própria vida ou não é que define esses dois fenômenos. Há uma prevalência muito grande, muito maior, isso não só no Brasil como internacionalmente, que vai desde a pré-adolescência, digamos assim, 13 anos, 14 anos, até o adulto jovem, que nós poderíamos considerar algo até 25 anos de idade. Então, se você pega aí dos 13, 14 anos até os 25 anos de idade, é a grande prevalência desse comportamento. Isso, repito, tanto no Brasil como em outros países. Quando nós falamos de fenômenos complexos, isso vale tanto para o suicídio como para a automutilação, nós temos uma gama de fatores de risco. Fatores de risco são aqueles aspectos, são aquelas situações, são aqueles traumas, são aquelas vivências, são aquelas experiências que podem levar alguém a sofrimento grave e talvez até a comportamentos autodestrutivos. E fatores de proteção são aquelas questões que nos protegem de entrar em sofrimento grave. Fatores de risco para a autolesão, nós podemos considerar, por exemplo, ainda mais que esse fenômeno incide mais entre adolescentes e adultos jovens, o bullying e o cyberbullying. Esses fenômenos precisam ser muito bem observados. Esse fenômeno traz sofrimento, mas muitas vezes traz sofrimento grave. O cyberbullying é o bullying praticado através das redes sociais. Nós temos, por exemplo, um ambiente familiar caótico, ou seja, crianças que crescem em lares desajustados, digamos assim. Outro fator de risco muito importante são os abusos de toda ordem. Abuso sexual, abuso físico e ou abuso emocional, que vem junto com a negligência. Crianças negligenciadas ou que participam ou que são vítimas de violência dentro da sua própria casa. Os nossos jovens, as nossas crianças e adolescentes das últimas gerações estão crescendo sem uma prática de esportes regular. Prática de esportes regular não é uma educação física na escola. Isso ajuda, mas não é tudo. Então a prática de esportes, na minha opinião, é um dos grandes fatores de proteção. É lá onde as crianças podem aprender a ganhar e a perder, a tolerar frustração, a tolerar decepções, a reduzir expectativas, a trabalhar em equipe. E é onde eles podem deixar uma parte da sua angústia e da sua ansiedade. Lembrando que as novas gerações vivem imersas dentro do mundo virtual e que isso pode, a partir de uma quantidade cada vez maior de estímulos, gerar sintomas de ansiedade e de angústia também. Outro, as crianças estão crescendo também apartadas da natureza. Então, mais uma vez, o uso excessivo da tecnologia está levando muitas dessas crianças a não terem o contato direto com a natureza, muitas vezes a ter um sobrepeso e coisas desse tipo. E a natureza é uma fonte importantíssima do lúdico, de energia, de transcendência e da prática do ócio também. E o terceiro ponto que eu destaco, que pode ser um grande fator de proteção ou um grande fator de risco, é o padrão de sono. Então nós estamos vendo cada vez mais, precocemente, os meninos e meninas não dormirem bem, não terem um bom padrão de sono. Bom padrão de sono significa que você tem que ter uma quantidade de horas de sono
à noite. Nós somos programados para dormir à noite e acordar durante o dia, exceto algumas especificidades. E nós precisamos ter uma qualidade desse sono também, qualidade e quantidade satisfatórios para que você acorde no dia seguinte reparado para encarar os desafios daquele dia. O que é importante perceber é que as entidades, as instituições acadêmicas, isso desde o ensino fundamental, passando pelo médio, e também as instituições de ensino superior, privadas e públicas, precisam de um olhar mais cuidadoso para que nós possamos oferecer a esse contingente cada vez maior de alunos em sofrimento grave, que podem, uma hora, recorrer a comportamentos autodestrutivos. Nós precisamos olhar um pouco para eles. Eu penso que essas instituições, em algum momento, vão ter que criar núcleos de acolhimento do sofrimento humano. Eu penso que nós precisamos desenvolver, a muitas mãos, ou com muitas mãos, planos estratégicos de prevenção. Não só do acolhimento, mas também de prevenção. Eu sei que não é o papel das instituições acadêmicas tratar as pessoas, mas já que esses meninos e meninas e os nossos jovens universitários estão cada vez passando mais tempo dentro das instituições, as instituições não podem se furtar desse pressuposto, desse objetivo. Sem dúvida alguma, é muito importante que as instituições acadêmicas, primeiro, capacitem os seus profissionais. Não quer dizer que os colaboradores de uma instituição acadêmica precisem ser doutores nisso, mas eles precisam saber do que se trata cada um desses fenômenos, desenvolver uma escuta um pouco mais qualificada e um olhar mais atencioso, não para tratar, mas para detectar possíveis situações de sofrimento. E caso isso se concretize, essa instituição precisa ajudar essa pessoa nos encaminhamentos aos profissionais de saúde.